explicação de voto, vereadora Andressa Marques. E só a vereadora Andressa Malman, as duas já pediram que os vereadores, quando se refiram às Andressas, que citem o sobrenome Marques ou Malman. Agora, quem declara voto é Marques, Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente. A gente percebe confusões em todos os âmbitos, né, Andressa? Mas, enfim, vamos nos adaptando, resolvendo isso com o tempo. Nobres colegas, bastante oportuno o debate aqui, sem dúvidas nenhuma. E, vereador Rafael Bueno, o senhor comentou da emenda para a gente poder organizar isso, propor enquanto casa. E, claro, obviamente, eu já pensava sobre isso, mas eu ainda não sabia como seria a receptividade de todos os colegas. Fico feliz e, obviamente, isso não me surpreende, né? Por ser um tema, como disse aqui o vereador Bortola, nós temos as nossas diferenças, mas quando são temas importantes para a nossa cidade, a Câmara já demonstrou várias vezes que nós nos unimos. Portanto, antes eu queria saber como era a receptividade dos colegas para que a gente possa trabalhar nisso juntos. Acho que nós podemos fazer, me coloco à disposição, mas conversar, Daniel, Wagner, que são os líderes de governo, com o Executivo, como que nós podemos fazer em relação ao orçamento, que a gente possa fazer discussões, se for o caso de fazer comissão de trabalho sobre isso, para que a gente possa efetivar e construiu uma emenda, uma proposta de emenda ao plano plurianual, a LDO, no caso, quando oportuno, para que a gente possa, de fato, aumentar na prática e ampliar os conselhos tutelares. Os vereadores todos aqui apresentaram elementos importantíssimos. Eu estava lendo a lei do Conselho Tutelar de 2023, a Lei Complementar 724. Eu já conhecia ela, mas ainda não tinha lido ela na sua integralidade. Então, acabei fazendo a leitura para poder fazer o debate aqui. E foi um grande avanço que nós tivemos na nossa cidade. Mas, claro, como disse o vereador Eloy, tu propõe uma legislação, depois tu vai avaliando e vai vendo como que ela precisa ser qualificada. Então, está mais do que na hora, nobres colegas, nós podemos fazer, inclusive, uma reunião pública para poder falar um pouco sobre a rede da criança e do adolescente na nossa cidade e entender que o Conselho é um órgão autônomo. Ele não faz parte de uma política pública específica. Ele trabalha com todas as políticas para poder tratar a criança, a questão da criança e do adolescente. Para finalizar, o vereador Juliano Valim trouxe aqui que a vulnerabilidade não é só econômica e social. O caso mais emblemático que eu já trabalhei na Casa Lar foi de um casal rico, com muito dinheiro, que adotou 5 crianças e fazia dessas crianças as suas escravas. Nossa. E aquele caso foi, para mim, um dos mais emblemáticos da minha vida, e era um casal que tinha muito dinheiro. Então, a vulnerabilidade econômica é uma delas, mas não só, e não é a causadora de todos os problemas que nós temos na nossa sociedade. A violência é uma questão que nós precisamos tratar. Por isso, vamos nos unir, então, em prol da ampliação dos conselhos tutelares. Colegas, obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Andressa Marques.